Bom dia, sexto ano. Sou o professor Milton. Estamos aqui para mais uma aula de português e vamos dar continuidade a nosso ano letivo. Então, pessoal, a aula de hoje vai ser uma revisão sobre um assunto que a gente deu há um tempinho atrás. A gente deu oração e período, vocês lembram? Antes disso, a gente tinha dado frases. Para complementar, a gente deu oração e período. Então, peço para que vocês abram o livro de vocês na página 50 aí. E vamos ver esse assunto. Pausa o vídeo. Abre o caderno. Abre o livro, aliás. Vai na página 50. E vamos lá. Pessoal, primeiramente, o que é uma frase? Frase é todo enunciado com sentido completo. Se ele tem um sentido, ele é uma frase. Precisa fazer sentido para poder ser uma frase. Até uma palavra só, se fizer sentido, é uma frase. Agora, para ser oração, o que é que ele precisa? Vocês lembram? Precisa do verbo. O que é o verbo? É um processo ou uma ação sendo executada ou alguém sofrendo essa ação. Pode ser um fenômeno da natureza, exemplos de verbo: gostar, ir, vir, andar, amar, jogar, falar, estudar, deitar, etc. Temos infinitos, né? Então, aqui na página 50, ele dá alguns exemplos a partir da tirinha. Ó. Vem a tirinha, vem um menino esfregando o pão no sovaco, né? E escrito assim: meus pais dizem que, com o suor do trabalho, as coisas que adquirimos têm um sabor especial. Será que eles vão gostar de pão suado? Aqui vocês veem que vocês percebem que vem dizendo, ó, vem analisando a frase mais pra frente, né, a oração mais pra frente, o período inteiro, na verdade, né? Porque o período é o conjunto de mais de uma oração. Aliás, não, o período pode ser um período simples com uma só oração. Com mais de uma oração, período composto. Mas a gente já vai ver isso. Ó. Meus pais dizem, ó, a parte negrita aqui é o verbo, dizem que com o suor do trabalho, as coisas que adquirimos têm um sabor especial. Ó, adquirimos e tem é verbo. Aí mais embaixo, será que eles vão gostar de pão suado? Será e vão gostar também são verbos. Percebem? Ó, para termos a frase formalmente completa ou um período, a frase formalmente completa é o período. É a mesma coisa. Quando o livro vier dizendo isso, falando sobre frase formalmente completa, ele está falando sobre período. Geralmente eu vou falar período, tá, pessoal? Então, o período simples, ó, apresenta apenas um verbo. Ó, como vão as coisas na sua casa? Vamos ao cinema hoje, percebem? Um verbo só. Composto, ó, apresentam mais de um verbo. Ele acordou cedo, fez a barba e seguiu para o trabalho. Acordou, fez, seguiu. 3 verbos, por isso que é composto. Parece que finalmente as coisas acalmaram. Parece e acalmaram. 2 verbos, composto também. Certo? Então, temos outro aqui, ó. Por apresentarem mais de um verbo formalmente, os períodos compostos podem ser desmembrados em partes menores, cada uma delas com um verbo. Observe. Ó, aqui a gente pode dividir por oração, certo? Eu ensinar vocês como é que faz para a gente saber quantos períodos a gente tem, quantas orações a gente tem naquele período. Como é? Conta a quantidade de verbos, certo? É assim que a gente faz essa divisão. Ele acordou cedo, uma oração. Fez a barba, outra oração. E seguiu para o trabalho, mais uma oração. Certo? Parece uma oração e que finalmente as coisas acalmaram. Outra oração. Certo?
Ó, chamamos cada uma dessas partes de oração. É o que eu já falei, né? Então vamos adiante. Ele acordou cedo, ele fez a barba, ele seguiu para o trabalho. Nesse caso, essas orações apenas se coordenam no período, por isso são chamadas de orações coordenadas. Pessoal, a diferença de oração coordenada e oração subordinada é exatamente essa. Se a oração, ela depende uma da outra, ela é subordinada. Tem a oração principal e a oração subordinada. Se ela não depende, se não tem essa dependência, ela é uma oração coordenada. Ah, mas professor, que dependência é essa? Como é que eu faço para saber se ela é dependente ou não? É simples. Simples, porém complexo. Vamos lá, presta atenção então aqui. Uma oração subordinada, ela é dependente sintaticamente da outra oração, da oração principal. E o que é essa dependência sintática? A dependência sintática é se está o sujeito na outra oração, está o predicado na outra oração, está o objeto direto na outra oração, o objeto indireto. Se alguma dessas partes está na outra oração, precisa das duas para poder ela ter o sentido sintático ou gramático completo. Sabe? Ó. Vamos ler esse texto aqui, então, ó, na página 51. Salvem o planeta. As indústrias e os carros causam febre na Terra. A febre é um sintoma de desequilíbrio no ecossistema global. As principais causas desses sintomas são a diminuição das plantas da superfície da Terra, o excesso de gás carbônico no ar que todo o mundo respira e a emissão de aerosóis na atmosfera, partículas sólidas e líquidas suspensas no ar, como a fuligem. A indústria do petróleo desequilibra os ecossistemas do ar e da água e impede que as pessoas usem energia limpa, que não solta gás carbônico na atmosfera. Existe tecnologia que pode receber incentivos a fim de se desenvolver o sistema para distribuir apenas energia limpa no mundo. E aqui a gente tem uma imagem do que? De uma fábrica soltando fumaça na nossa atmosfera, né? Os fios passando. E aqui a gente tem esse... Vamos ler esse trechinho aqui embaixo. Ó, aprenda mais. A corrente do bem. Durante uma aula, o professor de geografia Eugene Simonetti faz um desafio aos seus alunos, criar algo capaz de mudar o mundo. Incentivando pelo desafio, um dos alunos, Trevor McKinney, planeja um novo jogo, o Pay It Forward. A ideia é que, ao receber um favor, a pessoa deve retribuí-lo a 3 desconhecidos. O jogo é fascinante e ajuda o próprio professor e a mãe de Trevor, Arlene, a encontrar sentido para a vida. Que interessante. Acho que A Corrente do Bem é o nome do filme, pessoal. Ó, quem tiver interessado, é uma boa dica, né? O livro tá nos dando. Seria bem interessante aí, ó. E agora, pessoal, respondam o exercício. Tá ok? Respondam esse exercício da página 52. Tá bem? E vamos aproveitar para dar uma olhadinha no exercício que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, né? Ó, na página 106, o exercício era sobre figuras de linguagem. Temos um texto aqui, que é a capa de uma revista, né? E a pergunta: qual é o sentido da expressão devorando o planeta empregado na manchete? E aí, qual é o sentido? Estamos devorando o planeta. Quer dizer que a gente está consumindo ele, pessoal. Certo? Estamos consumindo o planeta. Tudo que ele pode nos oferecer, a gente consome e não repõe. É isso. 2.
Que figura de linguagem identificamos na construção da manchete? Qual é a figura de linguagem? É a metáfora. Isso, metáfora. Por quê? Porque a gente não está devorando assim, né, de comer. A gente está devorando ele de consumir. Ó, como vimos, a metonímia é a figura de linguagem em que um termo substitui outro em uma relação de continuidade, de extensão de ideias. Pensando nisso, analise o texto a seguir. Ó, o amor. Esse sufoco, agora há pouco, era muito. Agora, apenas um sopro. Ah, troço de louco. Corações trocando rosas e suco. Leminski. Ó, e vemos a imagem de um cara numa gangorra querendo dar um buquê de rosas para uma mulher, né? Então, em que palavras do texto identificamos a presença de metonímia? E aí, pessoal? Vocês lembram o que é metonímia? Lembram? Então, vamos lá. Ó, revisar o que é metonímia aqui. Ó. Vou voltar aqui. Metonímia foi... Isso, vai lá na página 104. Lá na página 104 tem o que é metonímia. É a troca de um nome por outro a partir de uma relação real, concreta, objetiva existente entre eles. Logo, a palavra coração substitui em namorados ou amantes, né? Palavra... E rosas e socos remetem à demonstração de carinho e hostilidade, né? E a brigas, essas coisas do tipo. Não é socos de fato, né? Não é isso que ele está querendo dizer. O quarto, nos textos abaixo, identifique os trechos em que há uma linguagem conotativa. Então, pessoal, aqui é para você ler todo esse texto e dizer qual é a parte que tem uma linguagem conotativa nele. Só sublinhar, tá ok? Na parte também, no B também aqui, ó. E o que é a conotativa? A conotativa é aquela que não é 100% real, não é o significado concreto que ele quer dizer. Eu vou adiantando para dar tempo da gente ver a maioria aqui. 5. A ironia é a base constitutiva do humor do texto que segue abaixo, pois é a possibilidade de perceber o inverso do sentido mais imediato das frases apoiado no conhecimento sociocultural que gera o humor. Leia as frases e explique qual é esse sentido inverso. Ó. Advogado, esse processo é rápido. Tá vendo? O sentido é inverso. O advogado vê um processo lá, esse processo é rápido. Ele tá dizendo o quê? Tá usando de ironia. Aí, e qual sentido teria isso aqui? Que o processo vai ser lento, né? É só a gente ver, encarar tudo aqui como ironia. Ó. Ambulante, qualquer coisa, volta aqui que a gente troca. Se acontecer qualquer problema com a mercadoria, ela não será trocada. E assim por diante. Aqui é só as ironias. Tá ok, pessoal? Temos o texto 2 aqui, ó. O texto 2 eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Pronto. O texto 2 eu vou deixar para a próxima aula. E quem não fez, aproveite e faça agora, tá bom? Por hoje é só, pessoal. A aula vai ficar por aqui. E semana que vem tem mais. Tchau.